Se houver a necessidade de substituição do bico, seja pela utilização de materiais abrasivos, seja porque você vai utilizar um bico mais preciso, ou seja porque o bico entupiu, a maneira correta de substituir o bico é a seguinte: você precisa liberar as partes que dificultam o acesso ao bico. No caso aqui, eu liberei os ventiladores de arrefecimento de camadas ou do filamento pós-impresso. Então tirei o estojo todinho e deixei apenas o ventilador do heatsink. Por quê? Porque eu preciso aquecer o bico. Para substituir o bico, necessariamente eu tenho que aquecer o bico. Do contrário, ele vai ficar agarrado e eu não vou conseguir tirar. E se eu aquecer o bico, eu preciso refrigerar aqui o heatsink, porque do contrário a temperatura vai subir e, enfim, eu posso ter problemas ali. Então, eu mantenho o ventilador do heatsink, ok? Dependendo da extrusora, da impressora, talvez esse processo seja mais fácil, mas neste caso aqui em específico, eu tive que fazer isso que você está vendo, né? Agora que o bico já está quente, muito cuidado para você não queimar o dedo, porque realmente esse bloco quente aqui, ele fica quente demais. Nesse caso aqui, ele está a 200 graus, né? Eu estou colocando o dedo aqui bem rápido, mas se eu deixar o dedo em cima dele, ele tosta meu dedo. Então é muito comum acontecer acidente nessa hora, porque a gente simplesmente dá bobeira, esquece que ele está quente e mete a mão. Então, muito cuidado. Com o alicate eu preciso segurar firme no bloco quente. Se eu não fizer isso e tentar girar o bico apenas para soltar, pode ser que eu quebre o heat breaker, que é aquele pescocinho ali. Isso acontece com muita frequência, já vi muitos casos. E mesmo na hora de segurar o bloco quente, é necessário você ter atenção para você não dobrar a mão e nem fazer nenhum esforço no sentido de quebrar o heat breaker. Acontece também com muita frequência. Então, pressionando aqui o bloco quente, segurando o bloco quente com o alicate, eu vou lá no bico e simplesmente giro o bico para liberar o bico. Então vou girando ele, ok? Lembrando que o conjunto todo está muito quente. Então vou liberando o bico aqui, que esse bico aqui está entupido, e eu vou substituí-lo. Outro detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que o eixo Z ele precisa estar em uma altura adequada para que você tenha espaço aqui para trabalhar. Então, se ele estiver muito próximo da cama, você não vai conseguir trabalhar. Então, é necessário levantar o eixo Z para que você tenha esse espaço adequado, ou espaço seguro, ou espaço confortável para você trabalhar. Aqui está o bico que eu acabei de remover. Conforme você pode ver, ele está bem ruim. A gente vai colocar um outro bico agora no lugar. Antes da gente prosseguir colocando o bico, vamos aqui para a nossa aulinha da extrusora, Só para a gente ter uma noção nítida de como a coisa deve acontecer, para que a gente não cometa erros e o problema apareça, E a gente nem sequer saiba explicar por que o problema está acontecendo. Veja bem, vamos supor que esta fosse a nossa extrusora, ok? Então eu estou colocando o bico agora, bico novo. Olha, eu atarrachei o bico completamente, e é justamente assim que tem que ser. Esse bico ele precisa ficar 100% arrochado no bloco quente. Observe que não tem nenhum gap, nenhuma folga, nada aqui dentro, ok? Então, se ficar assim, o que pode acontecer? O filamento escorrer aqui pela rosca e sair aqui por baixo, e ficar vazando bolhas de filamento derretido, Então, a gente não quer isso. Então, a gente tem que arrochar o bico ao máximo para que isso não aconteça. E segundo, tão importante quanto o primeiro caso, eu não posso deixar gaps aqui. Esse gap aqui, esse espaço que você está vendo, ele é proibitivo. Se houver esse espaço aqui, simplesmente a impressora não vai funcionar adequadamente, porque o filamento vai chegar aqui nessa região, vai formar um bolhão enorme aqui dentro, e aí ele não vai conseguir extrusar. E o pior, pode acontecer dele subir, passar aqui pela rosca por conta da pressão interna, subir e sair por aqui. Tá bom? Sair por aqui, começar a derreter em cima do bloco quente, depois cair em cima da impressão, e você vai ver a bagunça que vai ficar. Então, além de arrochar o bico aqui nessa região, aqui da periférica do bloco quente, eu também preciso arrochar ele com o heat breaker, que é esse pescocinho aqui. Ele tem que estar perfeitamente acoplado, assim, Esse aqui é o segredo para você ter a extrusora montada corretamente. Os dois estão arrochadíssimos. Observe, não há nenhum espaço entre o bico e o heat breaker, e nem entre essa região periférica aqui do bloco quente e o bico. Tudo isoladinho, 100% isolado, sem nenhum espaço.
Ok? Aqui no caso, o bloco quente ele já está na posição que eu sei que dá exatamente esse efeito que eu acabei de mostrar para você, né? O acoplamento perfeito do bico com o heat breaker e do bico com o bloco quente. Então a gente vai colocar o bico agora. Aqui eu tenho 3 bicos diferentes, né? O original todo queimadão, todo sujo. O novo que eu vou colocar e um outro que a região externa dele aqui é idêntica, mas o pescocinho dele, ó, a rosca dele é um pouco menor. Então, se eu tentar usar esse bico aqui, não vai funcionar, justamente por conta do problema que eu acabei de explicar. Então, os bicos precisam ter absolutamente a mesma medida, do contrário, não resolve o problema. Mais uma vez, eu reforço a importância do bloco quente estar aquecido, tá? Porque, do contrário, você pode não ter um acoplamento perfeito, só que isso é muito perigoso. Trabalhar com isso requer muita atenção para você simplesmente não queimar a mão. Observe que aqui na lateral eu também tenho fios. Se por acaso eu esmagar esses fios com o alicate, eu posso danificar o termistor. Então tem que ter muito cuidado com esses detalhes pequenos, né? Na hora de morder o bloco quente com o alicate, é necessário pegar regiões onde eu não vá danificar nenhum componente, seja os terminais do cartucho quente, ou sejam os terminais do termistor, sempre atento para não pegar eles. Observe que eu pego assim, ó, de lado. Se eu pegar aqui, eu vou morder os fios. E aí eu corro o risco de cortar, de danificar, fechar curto-circuito. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, especialmente porque a impressora está ligada e está aquecida. Se você fechar um curto-circuito aqui agora, você pode queimar a placa. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, tá bom? Muita calma nessa hora, por isso que eu digo que trocar o bico não é uma tarefa tão simples assim. Como o bico está frio, eu ainda vou colocá-lo aqui manualmente, mas daqui a pouquinho não vai dar para segurar mais, porque definitivamente ele vai aquecer muito, né? Então, vamos lá, vou colocar ele aqui até onde eu puder. Depois ele vai ficando quente e aí eu não vou conseguir mais segurar o bico. Ok? Tá bem quente, já está aquecendo demais. Opa, já não dá mais para segurar o bico. Ok. Então, eu vou mudar aqui a posição e agora eu vou começar a rosqueá-lo com a chavinha. Normalmente essa chavinha já vem acompanhando a impressora, tá? Mas você pode usar um alicate também, na pior das hipóteses, mas sempre tendo muita atenção, porque isso aqui é uma região crítica. E pode acontecer de você fechar um curto-circuito. Se você fizer isso, você vai queimar a placa. Então tem que ter muito cuidado para você não provocar nenhum problema. Ok? Então, estou colocando aqui o bico, eu estava girando para a direção errada. Então agora é só ir rosqueando ele gradativamente até ele chegar lá no topo. Agora chegou a hora do aperto. Ele tem que entrar arrochado. Se ele não entrar arrochado, realmente vai ficar difícil. Essa chave que acompanha a impressora, ela não é muito boa para dar um aperto, porque ela é feita de um metal muito vagabundo e ela estraga muito facilmente. O ideal é aquela chave estojo ou canhão, porque ela encaixa aqui perfeitamente e a gente dá um aperto 100% mais seguro, né? Ok. Apertei aqui, eu acredito que já esteja bom. Agora que o bico já está no lugar, eu simplesmente vou montar o estojo aqui completo, né? Colocar tudo no lugar de novo e iniciar as impressões novamente.